Tipos e gêneros textuais. Eu sou o professor Guga Valente e hoje a gente vai falar sobre este tema. Quando a gente fala de tipos e gêneros textuais, nós estamos falando de duas categorias que andam lado a lado, uma complementa a outra. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre tipos textuais para a gente poder entender o que significa isso. É muito comum que a gente no cotidiano fale assim, eu não dou conta de escrever esse tipo de texto, eu não gosto desse tipo de texto. Só que, na verdade, às vezes a gente está falando de gênero textual. Então essa confusão, que é muito comum no dia a dia, a gente vai tentar dissipar agora. O entendimento de redação passa necessariamente pela compreensão do que são tipos de gêneros textuais. Então vamos começar pelos tipos textuais, que eles são aí o grupo maior que reúne, as informações necessárias para que a gente possa compreender como é que os gêneros se manifestam. Então, a gente tem aqui alguns tipos textuais que fazem parte do nosso cotidiano. Alguns autores gostam de falar de mais tipos do que esses, mas em geral a grande maioria vai se restringir a esses 5 tipos aqui. Então a gente começa falando um pouco da narração. O que é narração? Quando a gente fala de narração, nós estamos falando de uma sequência temporal dentro de um fato, de um recorte histórico, da vida de um personagem sendo contada por um narrador dentro de um determinado espaço com certas características. E isso geralmente é ficcional. Então, quando a gente fala de narração, nós estamos falando desse grande grupo que reúne vários gêneros textuais. Eu não vou falar dos gêneros agora não, espera um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou especificar quais são esses gêneros textuais. Mas basicamente narrar é contar histórias ficcionais. Depois nós temos aqui a exposição. A exposição tem muito a ver com a ideia de você falar sobre um determinado assunto para explicar como é que esse fenômeno ocorre. Então, por exemplo, eu escolho um determinado assunto para falar sobre. Vamos imaginar que eu vou falar sobre tigre de Bengala. Então eu vou aqui apresentar as características do tigre de Bengala, onde ele viveu, quando vive. E quando eu faço esse processo, eu estou expondo, porque estou explicando como é que esse fenômeno tigre de Bengala acontece. Mas aí tem vários textos em que eu posso encaixar a exposição. E eu vou falar disso quando a gente falar dos gêneros, né? Depois a gente passa para a argumentação. A argumentação está presente todos os dias da sua vida. Pode reparar que você passa boa parte do seu tempo defendendo as suas ideias. Então argumentar nada mais é do que fundamentar o nosso ponto de vista para fazer com que o outro admita que aquilo que a gente está falando faz sentido, que aquilo é verdade. Nós estamos tentando persuadir o outro a acatar aquilo que a gente defende. E a gente defende com argumentos. Então tem aí também um monte de gêneros textuais que se encaixam dentro desse perfil da argumentação. Depois nós temos a descrição. A descrição é estática. Imagine uma fotografia e que você está observando cada detalhe dessa fotografia. Imagine que você vai dar uma palavra para cada pedacinho daquela imagem. Tá? Então você imagina, por exemplo, uma praça muito florida, com uma criança brincando com um cachorro, e aí de repente você imagina essa imagem estática e você começa a dizer, o cachorro está correndo atrás da menina. A menina veste uma saia não sei de que jeito, ela tem uma blusinha azul, ela tem uma Maria Chiquinha no cabelo. Então, esse processo de descrição tem a ver com isso, tem a ver com a gente fazer ali uma caracterização daquilo que se pode ver. Imagine que uma pessoa cega está diante de você e você quer mostrar para essa pessoa como é que é determinado ambiente. O que você vai fazer basicamente vai ser uma descrição. Então, existe aí uma série de gêneros que vão se utilizar dessa tipologia também para poder acontecer, tá? E por último, nós temos a injunção. Esse nome aqui talvez seja um pouco incomum, talvez você não esteja muito familiarizado com ele, mas a injunção nada mais é do que instrução. Então, os textos injuntivos são textos que têm aí como objetivo instruir, levar alguém a fazer alguma coisa que sozinha ela não era capaz de fazer. Eu tenho certeza que você já imaginou aí uma série de gêneros textuais que se encaixam dentro dessa tipologia textual injunção, Para a gente poder sintetizar, então, o que são os tipos textuais. Acompanha comigo aqui. Os tipos textuais são grandes grupos que reúnem as características da maior parte dos textos que produzimos na sociedade. Então,
grandes grupos que englobam esses vários textos. Eu acho que você já entendeu do que eu estou falando só com esses exemplos que eu dei aqui. Mas agora a gente vai falar dos gêneros textuais e isso vai se tornar mais claro para você. O que são os gêneros textuais? Os gêneros, eles envolvem a questão de vários textos especificamente. Olha a definição. Os gêneros textuais são os textos propriamente ditos. O que caracteriza cada gênero depende de alguns fatores, como contexto, situação de produção, suporte, entre outros vários fatores. Ou seja, o texto acontece porque nós temos necessidade de que ele aconteça. E para isso, a gente atende a essas circunstâncias. Então, por exemplo, quando eu vou sair de casa e eu quero deixar ali um recado para minha mãe avisando porque ela está sem celular, eu não vou ter como mandar para ela um WhatsApp. Aí o que eu faço? Escrevo um bilhetinho e coloco ali num lugar em que eu sei que a minha mãe vai ver. Eu sei que ela vai ter contato com aquilo ali. Aquele texto simples, mãe, fui ao mercado, volto mais tarde, beijo, vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão, como qualquer texto tem que ter. Esse bilhete atende a uma necessidade discursiva. Observe que, para avisar a sua mãe que você vai sair e voltar mais tarde, você não vai utilizar, por exemplo, uma carta longa. Você não vai escrever uma dissertação para sua mãe. Você não vai escrever um artigo científico. Você não vai contar uma história. Você vai simplesmente dirigir-se à sua mãe, ir direto ao contexto e terminar aquilo ali. O que é isso, né? É uma situação de produção. E essa situação de produção demanda esse conhecimento. Agora, eu vou dar exemplo para você de como são os gêneros textuais dentro das características dos tipos textuais que nós acabamos de ver. Eu trouxe aqui 5 exemplos, um exemplo de cada um desses tipos textuais que nós abordamos aqui anteriormente, e eu começo falando do conto. O conto é um texto essencialmente narrativo, né? Ele tem as características da narração, só que ele tem as características próprias. É um texto curto, né? Tem um impacto muito forte. O conto moderno, ele conta 2 histórias, uma superficial e uma profunda, né? Mas é sempre contar uma história curta. Já quando a gente trata de um artigo científico, nós estamos aí produzindo um texto que expõe sobre um dado contexto, um dado tema, e isso vai ser exposto, vai ser explicado, vai ser desenvolvido até que o leitor possa compreender aquilo que está sendo dito. Não existe posicionamento aqui, não tem ponto de vista, não tem história sendo contada. É simplesmente uma exposição sobre como é que determinado fenômeno ocorre. Depois nós temos aqui o editorial. O que é um editorial? É um texto em que os jornais se posicionam, os jornais e as revistas se posicionam sobre determinados temas. Esse texto é essencialmente argumentativo, porque, como eu disse, ele é um texto de posicionamento. Ou seja, existe um ponto de vista sendo defendido aqui, e para que a gente possa defender pontos de vista, como eu disse, na tipologia, nós precisamos argumentar, né? Depois nós temos aqui, ó, um anúncio de classificados, certo? O que é um anúncio de classificados? É aquele texto essencialmente descritivo, né? Então ali a gente vai encontrar as características de algo que está sendo vendido. Uma casa, a pessoa está vendendo uma casa, por exemplo. Vendo casa no setor central, a casa tem 3 quartos, não tem garagem, é uma casa antiga, mas reformada. Então, à medida que a gente vai lendo esse anúncio, a gente vai montando a imagem da casa. Lembra que quando eu falei de descrição com você, eu sugeri que a gente pensasse numa praça? Agora imagine que é uma casa, certo? Esse texto existe, né? O anúncio de classificados é um texto essencialmente descritivo. Depois nós temos aí a receita de cuscuz. Por que eu escolhi o cuscuz? Porque meu pai é nordestino, porque eu amo comida nordestina, porque eu adoro cuscuz. Eu faço cuscuz todos os dias praticamente, eu sou um fanático em cuscuz. Então a receita de cuscuz vai ser o quê? Vai explicar como é que a gente prepara essa iguaria nordestina maravilhosa, passo a passo. Imagine que você nunca fez cuscuz na sua vida. Você vai ler uma receita de cuscuz e você vai saber como processar isso, como se movimentar em relação a chegar a esse resultado final desse prato, tá? Ele vai passo a passo te indicar como é que você deve fazer. Ele vai te injundir, ele vai te instruir a como fazer isso passo a passo. Então aqui nós temos exemplos de gêneros textuais que se utilizam desses tipos textuais. Mas pode ter ficado a impressão aí para você de que de repente os gêneros eles têm que obedecer somente a um tipo de texto, né? Ah, então quer dizer que quando eu produzo um editorial ele só tem argumentação? Não. Na verdade,
Os tipos textuais servem para poder orientar como é que os gêneros serão produzidos, mas como eu disse, existem fatores aqui. Esses fatores é que vão determinar que ferramentas nós vamos utilizar para poder chegar ao resultado final. Então, às vezes, dentro de um editorial, eu vou precisar fazer uma exposição. Além do ponto de vista que eu vou manifestar, eu vou precisar também de contextualizar ali, de dar um conceito para o meu leitor. Às vezes eu vou precisar instruir, né? Dentro daquele meu posicionamento, no final do meu posicionamento, por exemplo, eu posso querer instruir o meu leitor a ter um determinado comportamento. Então, para isso eu vou precisar recorrer à injunção. Pode ser que em algum momento eu tenha que recorrer à descrição para poder detalhar como é que algo acontece. Em resumo, se eu quiser fazer um gênero textual, eu não preciso necessariamente ficar restrito a uma tipologia. Eu posso recorrer a várias dessas tipologias para poder montar cada um desses gêneros aqui. Não existe limite em relação a isso. E é importante a gente frisar também que essas tipologias conversam entre si para produzir gêneros cada vez mais únicos. Nós vivemos um momento histórico muito importante em que gêneros todos os dias estão sendo criados. As redes sociais vêm trazer para a gente uma série de gêneros novos que não existiam antes. E esses gêneros existem exatamente porque há necessidade de que eles existam. Nós escrevemos porque temos necessidade. Muito bem, então vamos pensar aqui, né, como são... Por que eu coloquei esses livros aqui, né? Por que eu coloquei essa sequência de livros aqui e ficou tão bonita essa imagem? Isso tem a ver com como os textos se manifestam grande parte das vezes. Talvez o livro seja a melhor representação de como é que os textos podem acontecer, porque afinal de contas, todos esses tipos de texto e todos esses gêneros textuais podem acontecer dentro desse suporte aqui, tá? E se a gente pensar em suporte, só para a gente poder viajar um pouquinho, vamos pensar que essa lousa que você está vendo aqui é um suporte. Aqui, o que você está vendo neste quadro é um gênero textual. Tudo bem? E é um gênero que está dentro da exposição, afinal de contas, o que eu estou fazendo neste momento é uma aula, e a aula é também um gênero textual. Resumindo, hoje a gente falou sobre tipos textuais e falamos também sobre gêneros textuais. Falamos um pouquinho sobre suporte, né? Falamos um pouquinho sobre onde é que os gêneros acontecem aqui também. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que esse conteúdo seja útil para você. Se você quiser tirar uma foto da lousa, aproveita esse momento. Tchau e até a próxima.